O vídeo de hoje é sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Considera-se rescisão indireta ou dispensa indireta a falta grave praticada pelo empregador em face do funcionário que contratou para lhe prestar serviços. A falta grave, nessa situação, ela deriva da não observância das determinações legais e também do descumprimento do que foi pactuado entre o empregado e o empregador no momento da contratação. O que significa a rescisão indireta em si? O porquê do nome indireto? Porque o empregador, pessoa física ou jurídica, ele não quer demitir o empregado, porque oneraria ele, tendo que pagar aviso indenizado, indenização de 40% do fundo de garantia. Então ele não quer proceder à dispensa do funcionário, mas em contrapartida ele age de modo a tornar insuportável ou intolerável a manutenção do contrato de trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 483, ela descreve um rol onde constam inúmeras situações em que legitima o empregado a ingressar com ação judicial pedindo a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Uma das causas de justa causa que o empregado pode aplicar ao empregador é quando este determina que ele exerça algum serviço que demande um esforço superior às suas condições de trabalho, quando é determinado que execute um serviço defeso em lei, proibido em lei, contrário aos bons costumes, ou também que seja uma situação alheia ao seu contrato de trabalho, uma hipótese, por exemplo, de desvio de função. Outra situação que legitima o empregado a ingressar com o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho é quando o empregador ou seu superior hierárquico o trata com um rigor excessivo. Por rigor excessivo, entendemos uma situação de repreensão, de medidas disciplinares sem qualquer fundamentação, advertências, suspensões, situações que haja o constrangimento do funcionário, perseguições do superior, ignorância, intolerância, rigor ao dar ordens ao funcionário. Outra condição justificável para a rescisão indireta é quando o empregador coloca o funcionário em situação de risco acentuado, Por exemplo, funcionários que demandam funções em altura e o empregador não disponibilizar equipamentos de proteção individual, cintos. Outra situação também é quando o empregador não cumpre com as normas determinadas no contrato de trabalho. Então, não recolhe o fundo de garantia, não recolhe o INSS, não cumpre com a jornada de trabalho, determina que se façam atividades alheias ao contrato de trabalho. Outra situação também que legitima a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, o empregado aplicar uma justa causa em seu empregador, é quando este ou um preposto da empresa, alguém que age em nome do empregador, um gerente, um encarregado, um supervisor, pratica algum ato contra o funcionário ou sua família, lesando a honra e a boa fama. Atos de calúnia, difamação, injúria. A lei também prevê expressamente que
que não é só a violência verbal que dá ensejo à rescisão indireta do contrato de trabalho. Também tem a previsão legal da agressão física praticada pelo empregador ou preposto, pessoas que atuam em seu nome, os gerentes, encarregados, superiores, os superiores hierárquicos do empregado, né? Caso esses venham a atingir, lesar fisicamente o empregado, tanto dentro do estabelecimento da empresa quanto fora, dá ensejo também à rescisão indireta do contrato de trabalho, salvo se esse superior hierárquico, esse preposto ou o empregador esteja atuando ali no momento da agressão em legítima defesa sua ou de outro funcionário. Caso contrário, traz o direito do empregado a ingressar com ação judicial requerendo a rescisão do seu contrato de trabalho. Outra situação que vem esculpida em um dos incisos do artigo 483 da CLT, autorizadoras da rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, mas de forma a aplicar uma justa causa no empregador, quando este reduz a produção destinada ao empregado, não aquele que ganha um salário fixo mensal, ou semanal ou diário, mas sim aquele que trabalha por peça ou por produção, que quanto mais ele produz, maior a remuneração dele. Se o empregador reduz, mesmo que sensivelmente, a produção destinada a esse empregado, por óbvio que vai lhe trazer um prejuízo financeiro, e a lei não autoriza esta conduta do empregador, sendo passível da rescisão do contrato de trabalho. Verificamos que a proteção do trabalhador, ela vem estabelecida na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela garante a dignidade do trabalhador. Então, verifica-se que a rescisão indireta, ela está intrinsecamente ligada à proteção do empregado, tanto de forma moral, emocional, psíquica, física, para que garanta um ambiente saudável de trabalho. E os direitos do empregado quando solicita a rescisão indireta, que é o que nos interessa, não é? Então, os direitos do empregado quando solicita rescisão indireta a baixa na carteira de trabalho, aviso prévio indenizado, saldo salarial, 13º salário por todos os meses do contrato de trabalho, férias vencidas e proporcional acrescidas do terço constitucional, o fundo de garantia em sua integralidade mais a indenização de 40% sobre o saldo total e também a indenização do seguro-desemprego. Esse é o recado de hoje. Você então, empregado, que tenha identificado estar vivenciando dentro do seu contrato de trabalho algumas dessas situações, no momento em que você sentir que já não tem mais condição emocional, física, psicológica de dar continuidade no contrato de trabalho, saiba dos seus direitos. Procure um advogado trabalhista de sua confiança. Obrigada. Até o próximo vídeo.